Anjos e querubins estão no seu trono, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória. Você pode soltar a sua voz? Anjos e querubins estão no seu trono, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória. Fique à vontade entre nós, Deus. Gentilmente nós te pedimos, vem, vem, Senhor. Gentilmente nós te pedimos, vem. Abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Nós queremos te ver, queremos provar das suas fontes. Queremos provar das suas fontes. Vem neste lugar, Senhor. Nós te convidamos a sua glória, tudo que queremos. A sua glória, tudo que queremos. A sua glória, tudo que queremos. Ai, 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 ai. A sua glória, tudo que queremos. Fique à vontade entre nós. Fique à vontade entre nós. Nós te pedimos, vem. Nós te pedimos, vem. Nós te pedimos, vem. Nós te pedimos, vem. La 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 la. La 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 la. Anjos e querubins estão no seu trono, em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória.
anjos e querubins estão no seu trono. Você consegue imaginar isso? Em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória. Precioso perfume de Deus, é como um guento derramado, é como um guento derramado, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor meu coração diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor meu coração eu quero diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Cante, Espírito. Espírito, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser.
As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Cante. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Você consegue gastar um tempo com o Senhor neste lugar? Diante de todas essas palavras que você disse, que você entoou aqui neste lugar, você consegue gastar um tempo com o Senhor aqui? Longe das canções pré-programadas, ou longe daquilo que é de comum de nós fazermos, mas em pedir a inspiração de Jesus sobre os nossos corações, para que nós possamos ir em lugares altos. Você consegue rasgar os seus lábios neste lugar?
Você consegue rasgar os seus lábios neste lugar e entoar a mais bela canção ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor, nós te damos tudo, tudo que nós temos. Nós não queremos o ouro nem a prata, nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença, Pai. Ai, 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 ai. Nós queremos tua presença, Pai. Nós queremos tua presença. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Te exaltamos, te exaltamos, oh. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, o Senhor é alto sobre todo. O Senhor, é
sentado sobre o trono, os deuses te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos. O Senhor é alto sobre toda a terra e exalta sobre todos os deuses. Tu és o Senhor, é sobre toda a terra. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos. Pra fronteira ser. Dia e noite subatia, dia e noite subatia, dia e noite subati nossa adoração. Dia e noite subati nossa adoração. Dia e noite subati nossa adoração. Dia e noite subati nossa. Tu és digno de tudo. Tu és digno.
pois tudo vem de ti, tudo é para tu és digno. Pois tudo vem de ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa. Dia e noite suba a ti. Você consegue erguer suas mãos, consegue fechar os seus olhos, pensar no que você está cantando, e você consegue cantar isso. Dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Vamos crescer nisso, irmãos. Dia e noite suba a ti nossa. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa. Dia e noite suba a ti. Dia e noite. Só as vozes, tu és digno de tudo. Suba a ti. Sim, Jesus, tu és digno, Senhor. Dia e noite suba a ti Sim. nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia, Jesus, nós estamos aqui juntos declarando que tua é a glória, que tudo que nós temos, Deus, todo o vigor, Deus, toda a inteligência, Senhor Jesus, todo recurso, tudo vem do Senhor. Toda a graça que é derramada, Deus, de acordo com a tua multiforme graça sobre nós, tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti. Numa quarta-feira à noite, nós não queremos lhe negar os louvores, Deus Santo. Que o nosso coração entoe cânticos ao Senhor, Deus. Que o nosso coração esteja derramado diante do Senhor, pasmado com a tua beleza, pasmado com a tua santidade, pasmado com a tua paciência, pasmado com tudo que o Senhor é,
tudo que o Senhor tem revelado a nós por meio de Cristo Jesus, pasmados com a tua misericórdia, compaixão, Senhor, com o teu favor, mesmo nós não merecendo, Senhor. O teu favor, Deus, o teu socorro, Deus, bem presente na hora da angústia, Senhor. O teu fortalecimento, o teu encorajamento, a tua instrução. Nós louvamos o Senhor por tudo que o Senhor é e todo o bem que o Senhor faz a nós gratuitamente, Senhor Jesus. A tudo atribuímos, Deus, a tua graça, a tua maravilhosa graça, a tua grande graça conosco, Senhor Jesus. A tua grande graça. Isso enche o nosso coração de esperança em um dia poder ver o Senhor. Vê aquele que é o grande doador de graça a nós, em meio a esse tempo de trevas, ainda quando não chegou o tempo da manifestação do reino do Senhor, ainda quando ainda não chegou a consumação do teu plano, todavia nós aguardamos esperançosamente, Senhor Jesus, o teu dia, com esperança, com expectativa, Senhor Jesus, como diz a tua palavra, apressando a tua vinda, Senhor, nos adequando ao reino de Deus, de acordo com a revelação que nos é atribuída, de acordo com o que nós temos alcançado em graça de Cristo Jesus, Pai Santo. Ajuda-nos a responder a toda a graça em revelação que tem sido derramada aos nossos corações, não só como indivíduos, mas também como comunidade. Ajuda-nos a responder com a nossa vida em devoção, em dedicação, em prontidão, Senhor Jesus, dispostos a abandonar o pecado, dispostos a abandonar os velhos hábitos e dispostos a entrar na novidade de vida que flui do teu interior, dia após dia, Senhor. Confiados na tua graça, Deus, confiados na tua boa mão, da qual não cairá nenhum daqueles que o Pai lhe deu, mas o Senhor apresentará ação e salvo no teu grande dia, e se alegrará, Deus, com o fruto do teu penoso trabalho na cruz. E é por isso que nós estamos aqui reunidos à noite, Senhor, nessa quarta-feira, para lhe render o louvor, a adoração, e ouvir de ti, Deus, a tua instrução, e ter o nosso coração aquecido com a tua verdade, Senhor Jesus, em detrimento de tantas coisas que o nosso ouvido tem ouvido nesse mundo, Senhor, em detrimento de tantas coisas que nós temos acesso a esse mundo, que a tua palavra venha nos lavar, Senhor Jesus, e venha nos limpar, e venha cada vez mais nos tornar aptos para o reino do Senhor. Deus, ajuda-nos a ter no coração a prontidão de lhe dizer: nós não lhe negaremos nada. As circunstâncias não irão roubar o nosso louvor, Deus, ou roubar o teu louvor dos nossos lábios, Pai Santo. E nós queremos te dar graça, Deus, e muito boas-vindas, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, Deus, tenha liberdade em nosso meio, no nosso coração, de semear a boa palavra no nosso coração e nos conduzir de acordo com a tua graça, em misericórdia, em fortalecimento e encorajamento, Senhor Jesus. Ajuda-nos a deixar para trás as coisas que para trás estão ficando e não a rejeitar a novidade de vida que o Senhor tem proposto para nós num tempo propício, pois o Senhor é sábio e o Senhor tem a tua igreja nas tuas mãos. O Senhor sabe o alimento certo no tempo certo para aqueles que em ti esperam, Senhor Jesus. E por isso nós te damos graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Boa noite. Dá boa noite para mim aí forte. Fala aí, boa noite. Obrigado. Nós somos uma igreja viva, sim ou não? Sentindo falta das vozes masculinas cantando, irmãos, quando a gente está cantando. E das nossas irmãs, né? Então, aquelas vozes, como é que chama, Priscila, quando a gente canta? É falsete, né? Falsete. Canta suave. Estão cansados, irmãos? Também. Mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Alguém diminui esse ventilador ali, por favor? Ele está me atrapalhando aqui. Obrigado. Irmãos, e o ano chegou ao fim, né? Meu Deus, como passou rápido, graças a Deus. Eu tô com medo de dar graça, a gente tem que dar graça em tudo, né? Mas 2023, falei, graças a Deus acabou, e vem 2024. Aí eu vou dar graça de novo, né? Porque se as coisas estão difíceis, irmãos, é porque Jesus nos leva a sério. Eu gosto de pensar nisso, que o Senhor, Ele não dá nenhum fardo que a gente não seja capaz de suportar,
nada em nenhuma dificuldade que a gente não seja capaz de passar por elas. E se Deus achou-nos dignos de passar, seja quaisquer que forem as dificuldades, as provações, as circunstâncias, é porque o Senhor tem um propósito conosco de nos amadurecer, não é? E maturidade fala de chorar, fala de começar, fala de dores, fala de frustrações e fala de superação em tudo isso. Em tudo nós levantamos a cabeça e damos glória a Deus, porque apesar das circunstâncias, Deus está comprometido conosco. Amém? Amém? As crianças, hoje tem, né? Tem, podem descer, por favor. Hoje é com qual tia? Com a Fernanda? Que Deus te abençoe. No caso, as crianças. Brincadeira, irmãos. Irmãos, apesar de a gente estar no final do ano, eu estou com o coração tão grato a Deus por tudo que a gente tem passado, de verdade. Eu estou com um coração assim, eu não sei se sou só eu, mas assim, um coração festivo. Pensar que Cristo, Ele é vitorioso, que apesar das circunstâncias, no final da nossa corrida, né, usando uma linguagem atlética, como Paulo fala, ao final da nossa corrida, irmãos, nós vamos encontrar Cristo Jesus, a conclusão do plano de Deus, tudo vai estar bem, né? Na verdade, agora mesmo, para nós que estamos debaixo da graça de Deus, está tudo muito bem. Olha, irmão, você está talvez mais gordo do que você começou o ano, sinal que você está comendo melhor. Se você estiver mais magro, sinal que você está mais disciplinado. Às vezes você está mais inteligente, às vezes você está mais bonito, às vezes você está mais experiente. Sabe, e nós estamos perdendo graça, de render graças a Deus, porque a gente está conseguindo ver mais o lado ruim. Ai, que ano é esse? Ô queridos, que ano de graça, que ano de graça, que ano de superação, que ano de conseguir chegar ao final dele. A gente sabe que pode ser que a gente não chegue nem ao final do ano, a gente pode morrer a qualquer momento, mas eu gosto de pensar, em janeiro, talvez eu não teria expectativa de chegar agora em dezembro, e a gente está aqui. E nós precisamos ser capazes, irmãos, de levantar os nossos olhos ao alto, sabe? Levantar a nossa cabeça ao alto e dar graças. Graças a Deus. Você consegue falar isso com o coração? Graças, Senhor, eu te dou por esse ano. Graça te dou pela minha vida. Graça te dou porque até aqui o Senhor me trouxe. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Mais um texto bem conhecido em Filipenses. Irmãos, eu não gosto de culto muito silencioso não, né? É lógico que você não está aqui pelo meu gosto, né? Mas se você puder ter misericórdia de mim e interagir de acordo com o que a gente for compartilhando da palavra. Amém? Obrigado pelo amém forte. Vamos lá, Filipenses 3, bem conhecido mesmo, bem recorrente. Mas o próprio apóstolo Paulo, em uma outra oportunidade, ele diz que falar as mesmas coisas, repetir as mesmas coisas não era cansativo para ele e uma segurança para os seus ouvintes. Significa que o evangelho é uma mensagem que a gente esquece recorrentemente e que a gente precisa ser relembrado recorrentemente. Então vamos lá, Filipenses 3, a partir do verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo, mas o quê? Para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, ou seja, Paulo entendeu que ele foi alcançado para alcançar. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Qual? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e qual que é a outra? Avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade, o quê? Devemos, é um dever, ver as coisas dessa forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Senhor, nós te damos graça por essa palavra.
uma palavra que sempre é propícia, Deus Santo. E nós pedimos que essa palavra, Deus, ela seja colocada pelo Teu Espírito Santo no íntimo do nosso ser, Pai, e que ela venha frutificar, Jesus. Aos irmãos que precisam ser exortados pelo Seu Espírito, pela Sua palavra, que eles recebam a exortação do Senhor. Os que precisam ser encorajados, que eles recebam encorajamento. Aqueles que precisam ser consolados, que eles recebam um consolo do Senhor, Espírito Santo, através das sagradas escrituras, as quais nós cremos que é poderosa, é operosa em nós, Deus Santo, para nos levar a salvo em santidade, rumo à conclusão do Teu plano em Cristo Jesus. E em nome dEle nós te damos graça. Amém. Irmãos, essa carta, ela é uma carta que ela é tida, tem um apelido para ela, né? Que é chamada de carta da alegria. Carta de quem, irmãos? Da alegria. Pegando a palavra alegria e o regozijem-se, tem 16 menções nessa carta, só nessa cartinha, de alegrar-se e regozijar-se. E aí você faz um exercício para mim, faz assim, não é igual o meu não, que eu acho que o meu está falso, mas dá um sorriso para alguém aí. Isso, meu filho, seu sorriso é bonito, né? Ajuda a gente a sorrir também. Dá um sorriso para alguém. Irmãos, nós precisamos ser marcados por alegria. Regozijar-se. Circunstâncias adversas, o cristão ainda ele está regozijando-se. Ainda conversando com alguns irmãos semana passada, eu me lembrava de um tempo em que não era tão fácil assim você ir até uma comunidade. Alguns irmãos vão lembrar disso. Alguém ainda citou irmão que ia a cavalo, não é? Eu lembro dos irmãos de terno, de bicicleta, com Bíblia na garupa. Vocês lembram disso, irmãos? Ainda assim tem alguns irmãos, e eles com dificuldade iam para a comunidade. Outros não tinham recursos para transportes, aí iam a pé, passavam. Sabe o que é pinguela? Alguém sabe o que é pinguela, né, Sérgio? Nós vamos levar uma maiada para o meio do mato para nós ensinar. Isso aqui é uma pinguela. E toma cuidado, que se você cair, nós vamos te ajudar, mas nós vamos rir e contar depois. Pinguela. Outra, você passar por caminho estreito, caminhos desafiadores, né? Onde possivelmente tinha, bendita porque Deus fez, a cobra, né, irmãos? Porque eu queria falar outra coisa, eu não gosto de cobra. E eu ainda estava me lembrando disso. E como muitas vezes os irmãos iam em grupos às comunidades, em cânticos, cantando pelo caminho, testemunhando pelo caminho, sobre o bem que Deus tinha feito para eles. Outra vez eu vi uma nota na internet, no Instagram, de alguém falando o seguinte: olha, comparando com César de Roma, rei, hoje nós somos muito mais abastados do que César jamais foi. Concorda, irmãos? E na postagem, a pessoa que postou falou assim: nós temos papel higiênico. Uma vez eu vi um documentário de Roma, na época dele, é lógico que eu não vou falar as palavras chula, mas ao invés de papel higiênico era sabuco de milho. Glória a Deus, irmãos? Não. Misericórdia. E nós não temos noção de quanto a gente vive com motivos para dar glória a Deus. Roupas. Quantas roupas você tem? Muitas, porque eu vejo principalmente as irmãs estão precisando se arrepender e aliviar os guarda-roupa aí, né? Os irmãos, eu acho que é só, tem 3 calças, não é, irmãos? 5 camisas, 1 par de sapato. Você tem um sapato, aí você compra igual eu, um sapato assim, que serve para tudo. É ou não é, irmãos? O máximo você tem um sapato de academia. Chinelo, e é isso. Então as irmãs estão precisando de aprender com os irmãos, né? Vão lavar a roupa agora, não? Frugalidade. Ah, não é ele não, né? Aí, honra o marido. Disciplina de frugalidade. Por que nós estamos introduzindo isso, irmãos? A carta da alegria. Nós estamos cheios. Vocês estão comendo bem, irmãos? Irmãos, eu tenho uma infância, a minha infância foi uma infância que não era marcada por comer carne todo dia. Alguém comigo? Você já usou roupa ganhada na sua infância? Alguém comigo? Pode ser que seus irmãos, seus filhos hoje usem também, não tem problema algum. Não acho que isso é depreciação ou demérito para ninguém. Não tem nada a ver isso. Ao contrário, nós devemos compartilhar do que Deus nos dá com os outros. As irmãs hoje têm o quê? Pode ir num salão de beleza e, irmãos, isso é glória de Deus. E os irmãos hoje é visagismo, né? Hoje tem até
Eu estava, não pode falar que é salão, senão o barbeiro fica ofendido. Não é salão, é barbearia agora, né? Nós temos smartphone, nós temos dicionário na mão, nós temos informação na mão. Mas ainda assim, nós somos um povo da tristeza. Ainda assim, nós não encontramos um motivo de graça. Ainda assim, irmão, você come carne? Come. Você tem até nome de carne, Ana Paula. Cadê o Fred? O Fred está lá embaixo, né? Não é? Chama Ana Paula a carne. É o quê? É picanha? Como é que é o nome daquilo? É picanha ou é o quê? É outra coisa. Eu detestava churrasco quando era pequeno, porque descobria que faziam churrasco com carne de segunda e ficava parecendo uma borracha. Depois eu descobri, gente, eu gosto de churrasco. Eu não gosto daquilo que me apresentaram, que eu não sei o que é, mas eu gosto. Então, irmãos, eu estou tentando fazer você buscar no fundo do seu coração motivos de graça, motivos de gratidão. Motivos de gratidão. Hoje você não precisa de passar um limão com bicarbonato debaixo do braço, porque tem desodorante. Graças a Deus. Se você já voltou do serviço cansado, junto com a turma que voltou do serviço cansado, depois de um dia labutante, falei, meu Deus do céu, glória a Deus pelo desodorante. Glória a Deus pelo perfume. Glória a Deus pelas maquiagens, né? Se você às vezes perde seu tempo vendo o antes e depois de algumas mulheres que você acha bonita, aí você fala, Senhor, tem misericórdia. Estou sendo enganado. Dos rostos bonitos, dos homens também, tira a barba de nós aqui para você ver, que você vai ver que desastre. Não que os irmãos que não tenham barba sejam um desastre, né? Mas eu acho que é só para nós, por isso que Deus foi misericordioso e nos deu barba. Irmãos, nós precisamos começar a abordar a palavra de Deus mais festivos. Nós precisamos começar a abordar o congregar mais festivos, mais alegres. Nós precisamos começar a rejeitar as tristezas, porque eu vou te dar uma notícia, ela não vai parar de ter, não vai parar. Nós precisamos celebrar o novo ano, não porque ele vai ser ausente de tristezas, é porque apesar. Esse ano, por exemplo, que passou e o outro, foi bem marcado por óbitos ao meu redor. Pessoas que morreram, que faleceram. Ainda assim, isso não é motivo da gente, você se entristece, vive o luto, todavia, irmãos, nós temos uma bendita esperança, a ressurreição dos mortos. A transcendência, que muito pouco é falado nos nossos cultos, a realidade da transcendência. Quando nós falamos de Jesus ressuscitando, a gente não tem noção de que porque Ele ressuscitou, eu e você vamos ressuscitar. Esse corpo um dia vai ser ressuscitado. E eu espero que sem pochete, né? Em nome de Jesus. Um dia vai ressuscitar. Eu espero que mais bonito, né? Vou olhar no espelho, não tem essas manchinhas, irmãos. Eu passo aquele protetor solar com aquele negócio lá, ó. Porque tem umas manchinhas na cara. E a gente não se alegra com essas coisas. Queridos, o mundo está sapecando mensagem no nosso coração que está fazendo a gente andar cabisbaixo. E não como a palavra de Deus fala para a gente andar. O crente é aquele que anda por fé e não por vista. Não é porque eu sinto, não é pelo que você sente, não é porque eu estou discernindo, é pelo que está escrito. E a Bíblia termina com a vitória de Deus. Agora mesmo nós desfrutamos da vitória do Senhor Jesus sobre a cruz. E agora mesmo nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Agora mesmo nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. As promessas que o Senhor tem para nós, uma delas implica que nós, assim como Ele rege as nações com cetro de ferro, Ele vai dar o direito dos vencedores também se assentar no trono e reger das nações com cetro de ferro, irmãos. Assim como Jesus tem um nome que só Ele conhece, como vai dizer Apocalipse, Ele falou que o vencedor ele vai dar uma pedrinha branca com um nome que só o seu possuidor conhece. Isso é partilhar de identidade de Cristo Jesus. E nós muitas vezes estamos frustrados. Contas, irmãos? Tem. Estava vendo a cotação do dólar hoje, ouvindo, falando, tem misericórdia? Isso impacta nós completamente. Nos impacta completamente. Todavia, um crente, ele não é pautado pela circunstância. Um crente não se conduz por circunstância. Ele não se alegra por circunstância. A sua alegria é perene, porque ela permanece onde Cristo está. Amém? Essa é só uma introdução, que eu nem pretendia falar tanto. Então ela é uma carta chamada de carta da alegria, né? Principalmente no capítulo 4. Alegrem-se, outra vez vou dizer alegrem-se. Paulo é sendo enfático sobre o dever de um cristão se alegrar.
O que mais? E eu disse, né, aparece o regozijar-se e alegrar-se 16 vezes nessa carta. Ela é escrita com alguns propósitos, né? Talvez o propósito assim máximo dela é para ele agradecer pelos donativos que os filipenses enviaram para Paulo quando souberam que ele estava preso. Há uma discussão teológica se ele estava preso em Roma, Cesareia, não interessa, acho que isso aqui não é a parte máxima da carta. O fato é, os irmãos viram que Paulo estava preso, ao saber que ele estava preso, eles então decidiram ofertar para Paulo. Então Paulo escreve essa carta para agradecer, e ele espera, e ele aproveita a ocasião que ele está escrevendo para agradecer com outros propósitos. Por exemplo, enviar notícias sobre o que Paulo estava passando preso, encorajar os irmãos diante das perseguições, encorajar os irmãos diante das tribulações. Não desfaleçam, sejam encorajados. A carta da alegria, num contexto em que ele estava preso. Imagine, irmãos, alguém lá da cadeia enviar uma carta para nós aqui na igreja, falando: irmãos, alegre-se. É mais ou menos assim: aqui, eu estou preso, mas não se entristeça por mim, alegre-se. Eu só estou preso por causa de Cristo. Não é porque eu fiz nada de errado, não é porque eu roubei, não é porque eu me prostituí, não é porque eu abusei. É por causa de Cristo que eu estou preso. Então alegrem-se, porque essa é uma prova que atesta que a fé de vocês é genuína, a nossa fé é genuína. Então alegre-se. Outra circunstância, uma exortação, capítulo 2, né? Que beleza Paulo escreveu no capítulo 2 de Filipenses sobre a humildade e sobre a unidade. Então ele também exorta para que os irmãos permaneçam em humildade, a semelhança de Cristo Jesus, e em unidade, em detrimento das nossas diferenças de opiniões, irmãos. Em detrimento das nossas diferenças de opiniões. Outra coisa, nós vamos discordar de muita coisa. Você concorda com isso? Então nós encontramos um ponto comum, concordamos que nós discordamos de muitas coisas. Todavia, as nossas discordâncias não são para trazer atrito entre nós. Às vezes sim, mas é um atrito, como o provérbio vai falar, que a gente está afiando um ao outro. E isso ensina que, poxa, a Priscila está falando uma coisa, eu acho que eu estou errado, então eu preciso me deixar ser lixado. Eu estou falando uma coisa, não, eu estou errado, então eu preciso me deixar ser lixado. Não é, sabe, irmãos, ficar rígido, enrijecido. Eu trabalhei muito tempo em metalurgia e tinha um processo que chamava de cementação. Às vezes o material era mole, mas você fazia um processo superficial, que a casca ficava dura. O interior era flexível, era mole, maleável, mas a casca ficava dura. E nós não podemos ser assim, irmãos. Porque dureza, a nossa casca dura, vai impedir que a gente seja lixado. E chegamos ao quê? A alojar um ao outro. Um dos jeitos de assentar aqueles tijolos que fica bonito na parede é que você lixa um ao outro. Porque o excesso de um vai tirar o do outro, até que eles cheguem ajustados. É uma das técnicas para você sentar um tijolo, para ele que ele fique assentadinho correto. Você lixa ele com outro tijolo. Semelhantemente, nós estamos sendo lixados uns com os outros. Então também é um apelo de Paulo, uma exortação para a unidade, humildade e unidade, porque deixar-se ser lixado fala de ser humilde. Estar disposto a deixar-se ser lixado e lixar fala de unidade. Eu preciso lixar um com o outro porque é só assim que vai ter ajuste. Amém? O que mais? E ele fala de dois tipos aqui, de dois extremos que geralmente o crente cai. Principalmente no capítulo 3 ele está falando aqui dos judaizantes ou os legalistas. E ainda no capítulo 3, na metade para frente, até o capítulo 4, verso 1, ele está falando dos antinomistas, que são os libertinos. É mais ou menos assim: eu sou um crente e eu sou liberal. Aí o outro: eu sou um crente, eu sou judaizante, eu sou legalista. É aquele cara que pega a lei, entre aspas, e fala: pode e não pode. E dentro do pode, você vai para o céu, e dentro do não pode, você vai para o inferno. É o legalista que não tem um bom senso ao aplicar o evangelho sobre situações diversas. Todavia tem a outra turma. E geralmente a gente cai para um extremo ou outro, porque a nossa dificuldade de viver com equilíbrio é assumir a autorresponsabilidade por colocar o evangelho nas diversas situações e saber como o evangelho se comporta e como eu me comporto diante de diversas situações. Porque vamos falar a verdade, o ser humano, ele tem complexidades. Nós lidamos com coisas complexas. Agora mesmo nós temos muitos assuntos complexos. Se nós não formos capazes de aplicar o evangelho sobre isso, irmãos, nós vamos ser legalistas e começar a ferir os outros com ferida que o evangelho não está fazendo. Ou senão nós vamos ser libertino e não ferir os outros com a ferida que o evangelho exige que seja feita. Não se engane, irmãos, o evangelho tem feridas. E precisa ter feridas, porque senão não há cura. Se alguém não falar pecado, distante de Deus, todavia Deus pagou o preço em Cristo Jesus.
Então nós caímos no erro ou de ser conivente e não confrontar pecado, ou caímos no erro de ser legalista e tudo é pecado. E os usos e costumes começam a ser pecado. E a gente não consegue discernir o ser humano por trás desse legalismo religioso e agora, ambos são forjados no inferno. Tanto libertinagem, e aqui Paulo vai tratar também no capítulo 3 sobre esses antinomistas, que são os libertinos, e sobre os judaizantes, que são os legalistas. Que tudo tem que ser a ferro e fogo, né? E que não é. Que Jesus, quando veio, ele mostrou como que Deus vê a lei. É mais difícil do que a gente imaginava. É pior do que a gente imaginava. Amém? Então vamos lá para o texto. O verso 12 que a gente leu. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Embora a gente não tenha tempo, irmãos, tudo isso que Paulo está falando, você lê os versos anteriores que você vai saber do que ele está falando. Você vê que ele começa falando assim, olha, eu tenho motivo na carne para me gloriar. Eu sou circuncidado, eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, eu estudei aos pés de Gamaliel. A nata. Eu sustento a mim mesmo. No meu zelo eu persegui a igreja, de tão zeloso, não tinha ninguém como eu. Paulo está falando, todavia eu considero tudo isso como esterco, excremento, por causa. Irmãos, considerar todas as coisas como excremento, como lixo, como escória, só faz sentido se for colocado na balança com outra coisa. Com Cristo Jesus, por causa do conhecimento de Cristo Jesus, pondo na balança os dois, isso aqui perde para sempre, eternamente. Isso não tem valor, isso não tem peso. Então ele começa falando, não que eu já tenha obtido tudo isso, e ele continua falando, né, que é o quê? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dos mortos. Não que eu esteja maduro ao ponto de ser como Jesus. Não que eu esteja ainda amadurecido, eu cheguei ao ápice, não que eu esteja perfeito, como ele vai recorrer aqui, vai requerer, que os irmãos sejam perfeitos. Todavia, e aí ele continua, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado. Então Paulo tem Cristo Jesus como alvo. Paulo tem Cristo Jesus, a maturidade de Cristo, atingir a estatura de varão perfeito, crescer em maturidade, irmãos, como alvo. E a minha pergunta para todos nós, começando por mim, irmãos, Cristo Jesus é o nosso alvo máximo? Você olhar para Ele, você quer ser como Ele? Ou a sua carreira, ela está sendo o alvo máximo? Ou o seu empreendimento está sendo o alvo máximo? Ou o seu filho perfeito, que fala todas as línguas, que estuda nas melhores escolas? Você gasta mais recurso, mais força, tem mais empreita, minha e sua, em deixar um filho bom para esse mundo? Ou deixar um filho pronto para Deus, um filho instruído para Deus? Porque o reino de Deus, assim como nós esperamos a manifestação, irmãos, pode ser que não venha agora ou daqui a 30 anos, todavia não fala que ou eu ou meu filho vamos estar vivos daqui a pouco. Então isso é uma realidade que deve ser iminente no coração do crente, aguardar encontrar o Senhor a qualquer hora. A qualquer hora. E nós estamos colocando muitas coisas, irmãos, ou melhor, podemos estar colocando muitas coisas no lugar de Deus. Podemos estar colocando muitas coisas como prioridade, em detrimento do Senhor. Eu não estou falando que você não tem que ter sua vida normal. Eu acho que a gente entende muito bem aqui nessa casa que a vida ordinária, ela faz parte, precisa fazer parte do reino de Deus. Afinal de contas, constituir cultura e crescer em cultura faz parte, assim como eu creio, de mandato cultural do Senhor. Desenvolva-se sobre toda a terra. Espalhem a cultura que a gente tem aqui no Éden para toda a terra. E cada um tem um tipo de jardim. Às vezes você vai ser um empreendedor, é o seu jardim que deve ser cultivado para a glória de Deus. Afinal de contas, cultura tem a mesma origem de palavra de culto e cultivo. Assim como Adão cultivava e estava ali estabelecendo uma cultura que era baseada em quê? Eu tenho um relacionamento com Deus, então eu cultivo o jardim a partir de um relacionamento com Deus, de acordo com a orientação do Senhor. E então eu constituo cultura a partir disso. Se eu sou um empreendedor, eu vou cultivar a minha cultura a partir de um relacionamento com Deus. E como que o Evangelho se aplica a isso? Eu seja qualquer coisa que eu for. Um pai, uma mãe, um filho, um irmão em Cristo.
alguma coisa, algum exercício eclesiástico, e seja o que for. Todavia, irmãos, nós precisamos ser sinceros. Honestidade é necessária. Se nós estamos realmente prosseguindo para Cristo como alvo, ou só nós estamos usando Cristo como muleta para alcançar o alvo, que não é Cristo, que é o meu sucesso, que é o meu sucesso intelectual. Cada um tem uma inclinação. Às vezes nós queremos Cristo como muleta para chorar as nossas pitangas. E Jesus está falando, para de chorar, levanta daí. Eu fico imaginando, tem uma figura que eu sempre venho à mente, é Josué, né? Moisés morreu, e agora Josué. E o que Deus fala? Moisés morreu, Josué. Moisés morreu. Levanta, agora é com você. E às vezes a gente fica recorrentemente chorando, e Deus vai ter que falar, Moisés morreu? Você vai ficar insistindo? Eu não vou entrar em comiseração com você. Eu não vou ficar aí. Não que Deus não seja compassivo, irmãos. Só que tudo tem limite. Tudo tem limite. Amém? Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então Paulo está falando, olha, eu fui alcançado para alcançar Cristo Jesus. Ele não está aqui ensinando que nós alcançamos a salvação por meio dos nossos méritos, irmãos. Efésios vai deixar claro que a salvação ela é por meio de obras, não é? Amém. Por meio da graça. Todavia, Tiago vai dizer, né, o que deixava até Lutero achando que Tiago estava errado. Mas o que Tiago vai dizer não é que a salvação é por obras, é que a salvação que não é acompanhada de obras, ela é uma mentira, ela é uma fraude. Porque o fruto da salvação é justamente boas obras. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, a natureza do reino de Deus ela está florescendo dentro de mim. Ainda que, mesmo eu sendo neófito na fé, ela começa a florescer e chega uma hora, um período que ela dá fruto. Assim como as árvores distinguem umas das outras em tempo de maturação, assim também existem processos em nós, irmãos, que eles amadurecem mais rápido. Eu lembro que eu tinha uma boca suja, e eu falava, gente, nunca vou parar de falar palavrão, e eu parei. E hoje eu não gosto. Isso hoje é ofensivo ao meu ouvido. Alguns irmãos, pode ser que tinha problema na sensualidade, e Deus tirou assim. Minha mãe gosta de falar assim, né? Parece que tirou com a mão. Você tirou rápido. E seja qual for o processo. Todavia, irmãos, existem processos que são mais demorados, são mais longos. Existem processos que são espinho na carne. Aprende a depender da graça, assim como Paulo teve que aprender a depender da graça de Deus. Minha graça te basta para esse assunto. Também fui alcançado. Então, o que é alcançar Cristo Jesus aqui? Maturidade. Prosseguir para alcançar maturidade em Cristo Jesus. O tempo está nos traindo, gente. Meu Deus do céu. 8h38 já. Vamos lá, vamos tentar ser fiel aqui. Verso 13. Até aqui vocês estão entendendo, irmãos? Alcançar a maturidade de Cristo Jesus. Eu e você temos um alvo. Ser parecido com Jesus. Como Jesus seria nos âmbitos que eu vivo. Como Jesus se comportaria com meus filhos. Como se comportaria com minha esposa. Como Jesus lidaria com o trânsito. Amém. Como Jesus lidaria com essas coisas? A gente precisa pensar nessas, são simples, todo mundo aqui sabe disso. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, verso 13. Mas uma coisa faço. E aqui eu gostaria de dividir essa uma coisa que Paulo citou aqui em 2 pontos. E o primeiro ponto é, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E aqui nós vamos lidar com as coisas passadas de Paulo. E qual que é o outro ponto? Avançando para as coisas, prosseguindo. Então nós vamos falar das coisas futuras. E já que é Paulo que está falando isso aqui, está falando siga meu exemplo, então nós vamos pegar a vida de Paulo. E eu queria lembrar vocês e a mim sobre a vida desse precioso apóstolo. O primeiro exemplo do passado de Paulo é que Paulo era um exímio fariseu. Ele mesmo falou, estudei aos pés de Gamaliel. Irmãos, tem alguns filósofos que falam que o apóstolo Paulo ele superou Aristóteles na questão da definição do ser humano. Então fica, meu Deus, é alguém do intelecto robusto. Não é qualquer um. Ele mesmo não testemunha acerca de si mesmo, que no tempo dele não tinha ninguém tão zeloso quanto ele, ao ponto dele perseguir a igreja por causa do zelo.
Mais coisas sobre o apóstolo Paulo. Além de ser um exímio fariseu, ele era judeu de judeus, ou seja, ele pertencia à família que Deus escolheu primariamente para abençoar toda a terra. Isso pode ser um motivo de vanglória. Eu sou da família, sou da tribo de Benjamim. Eu sou povo de Deus mesmo. Eu sou circuncidado ao 8º dia. Mais um ponto do passado de Paulo de glórias. O que mais? Intelectualmente robusto. Queridos, a maioria do Novo Testamento, não sei se você sabe, foi escrito pelo apóstolo Paulo. E o livro de Atos que foi escrito por Lucas, era um que estava andando colado com Paulo. Tem muitas jornadas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em determinada altura da sua vida, ele foi subir a Jerusalém para conversar com aqueles que eram tidos como colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. E estava Pedro, e em livro de Gálatas ele vai falar que Pedro não pareceu tanta coisa assim, ao ponto dele ter que repreender Pedro, porque Pedro estava tendo uma atitude hipócrita. Que quando estava a turma dos gentios, Pedro estava comendo com a turma, mas chegavam os judeus, e Paulo fala, até Barnabé se deixou levar por essa hipocrisia. Chegou os judeus e Pedro, olha, eu não me misturo com essa turma aqui, essa mesa aqui não é para mim. E Paulo fala, e eu repreendi Pedro na face, por causa dessa atitude que ele teve. Esse era o apóstolo Paulo, e mais ainda, ele era influente, recebeu cartas para aprisionar cristãos, você se lembra disso? Para perseguir a igreja. A única pessoa que teve capacidade, que conseguiu parar Paulo foi quem? Jesus, na estrada de Damasco. O que mais? Possivelmente privilegiado pela sua cidadania romana. Você lembra quando ele tomou uma sova? Tomou um couro? E depois o povo descobriu que ele era romano, o pessoal ficou louco, meu Deus. E aí o povo falou com ele ainda assim, nossa, nós tivemos que pagar caro para conseguir essa cidadania romana. E Paulo falou, eu tenho por direito de nascença. Mais coisas do passado de Paulo aqui, que ele pode estar olhando para trás, para se fixar nisso, irmãos. E eu quero chegar numa aplicação prática para nós aqui. O que mais, irmãos? Como não falar? Paulo experimentou de uma cura divina. Irmãos, alguém aqui já experimentou de uma cura, de uma intervenção divina na sua vida? Eu já também. Foi só uma enxaqueca, mas não interessa. O importante é qual mão tirou. O importante se é pouco ou muito. Eu já experimentei também, creio eu, de uma cura divina, mas não no sentido de Deus propriamente fazer, mas através de Deus, pessoas descobrirem coisas a meu respeito, da minha saúde, que eu não estava descobrindo. Que foi uma infecção na medula que poderia ter me levado ao óbito mesmo. Então, e quem passa por isso fala, uau. Quem de nós, quando vê alguém manifestando o poder de cura, fala, com certeza esse cara é um homem de Deus. Amém? Não é? É algo que choca os nossos olhos. Então, Paulo experimentou isso na sua vida. O que mais que o apóstolo Paulo experimentou na sua vida? Conheço um homem, diz ele, que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, indizíveis, que não dá para explicar. Homem que foi ao terceiro céu, falando de si mesmo. Você já foi ao terceiro céu? Eu esperava que alguém levantasse a mão para falar, me conta. Paulo não contou. Não. Pergunta, você já teve alguma experiência extraordinária e chocante com Deus, com o Espírito Santo? Pode levantar a mão, sim ou não, irmãos? Você já foi tocado nas suas emoções? Você já foi tocado nas suas convicções? Você já teve resultado na sua vida, de palavras liberadas sobre a sua vida? Eu também. E agora, eu estou dividindo essas duas partes do passado de Paulo em duas partes aqui. A positiva, que é essa que nós estamos falando, e a negativa. Irmãos, muitos de nós podemos estar aprisionados porque nós tivemos uma experiência com Deus há 10 anos atrás. E nós estamos querendo que Deus faça a mesma coisa e Deus não vai fazer. Nós podemos estar aprisionados porque Deus me abençoou tanto financeiramente e eu ganhava X, só que agora eu ganho menos que a metade do que eu ganhava. E a gente ainda está preso nesse passado. Preso nas glórias passadas. Senhor, eu era tão feliz e eu queria que acontecesse exatamente aquilo. Gente, é tão sério isso. Vê se você se identifica com isso. Muitas vezes a gente procura situações que são nostálgicas para a gente, para tentar manipular aquele sentimento que a gente tinha lá atrás. Vocês estão entendendo? É um programa de TV que você vê um MacGyver revelando idade, né? Eu quero sentir a sensação que eu tinha, porque isso é nostálgico para mim, isso me dá uma boa memória. Tem memória afetiva sobre isso. Comer certo tipo de comida. Eu não sei, irmãos. É ir para certos tipos de lugar que você tem uma memória afetiva, buscando uma experiência através de uma manipulação
para que você então tenha a sensação que você tem tanta saudade de ter. Você sabe o que acontece? Geralmente a gente não consegue ter a mesma sensação. E muitos de nós, irmãos, podemos estar aprisionados nas glórias passadas. Paulo está falando, eu não estou me fixando em eu ter sido fariseu. Eu não estou me firmando em eu ter um intelecto privilegiado, porque isso é graça de Deus. Eu não estou me firmando na minha cidadania romana. Eu não estou me firmando em ser judeu de judeus. Eu não estou me firmando na minha circuncisão. Ao contrário, é o próprio apóstolo que traz um desvelo sobre qual é a circuncisão correta. Eu não estou me firmando nas glórias passadas. Eu estou me firmando em uma coisa: Cristo Jesus. E só Cristo Jesus. Cristo Jesus e este crucificado. E agora eu quero também partir para a parte negativa. Ainda, irmãos, na parte positiva, algo que a gente não pode deixar de tocar: relacionamentos. Às vezes pode estar olhando, e aqui eu quero falar especificamente para essa casa. Você pode estar falando, pode olhar assim, mas a igreja há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, há 5 meses, 6 meses atrás, era melhor, estou com tanta saudade. E você quer que volte a ser, não vai voltar. Não vai voltar, irmãos. Eu tenho saudade da igreja, quando era a Batista de Contagem, o Cirilo. Eu falei, irmão, o Cirilo está velho já. É uma benção, continua sendo, mas nem ele é do jeito que ele estava. Eu quero ser tocado por aquele homem de Deus. Às vezes aquele homem de Deus já está assim, eu estou precisando experimentar o que Deus está falando para essa geração. Não vai voltar. E nós estamos presos com a experiência. Deus me tocou um dia e me prometeu isso e isso e isso. Irmão, o que você fez com a promessa que então que você supostamente disse que Deus te deu? As experiências passadas. E vão gerando frustrações. Nossa, eu gostava tanto quando a palavra era desse jeito. Queridos irmãos, o nosso Deus não deu a gente olho na nuca para a gente ficar andando para trás. Deu pés voltados para frente. Deu olhos que olham para frente. A gente caminha para frente. Coloca aí para mim, Jéssica, por favor, o texto de Provérbios 4. Não, perdão, Eclesiastes 7:10. Não diga, por que os velhos tempos foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Olhar para os tempos passados e falar foi melhor do que hoje. Não é sábio. Vamos passar para a parte negativa sobre o que Paulo está tocando, que ele precisa deixar para trás, e encorajando os irmãos aqui de Filipos a deixar para trás, e consequentemente nós que somos leitores atuais a deixar para trás. Paulo também havia experimentado frustrações no caminho. Irmão, desde que você converteu, você tem frustração para colecionar? Com pessoas? Coisa que você achou que ia dar certo? Não, eu tinha certeza que eu ia entrar naquela empresa. Você nunca entrou? Sim. Eu uma vez me precipitei e saí de uma empresa, porque na nossa juventude a gente tem rebeldia e a gente acha que a gente sabe de tudo. E precisa de vir os mais velhos e pôr a gente no nosso lugar. E eu saí, eu me arrependi. Algum tempo depois eu tentei voltar, nunca mais consegui. Até a hora que você tem, deixa eu administrar isso aqui, não tem volta mais. Esquece, passe para outra, porque você não vai voltar. Não vai. E nós ficamos tentando voltar para coisas que não dá para voltar. Outro exemplo, Paulo era um homem violento, irmãos, coisas negativas sobre Paulo. Paulo é um homem violento. Então ele podia olhar para o passado dele falando, Senhor, o que eu estou fazendo? Sendo apóstolo, sendo chamado apóstolo dos gentios? Olha o que eu fiz. Aquele filme, né, do apóstolo Paulo retrata que possivelmente pode ser as suas lembranças, as suas angústias de ele ter matado pessoas, torturado a igreja, que pode ter sido o seu espinho na carne. Às vezes você é um desse, que tacava pedra em crente, não gostava, tacava água quente nos crentes, né? Falava mal de crente. Eu não gostava de crente, não. E até hoje eu tenho pedido a Deus paciência com alguns tipos de crente. Sinceramente. Com todo o meu coração. E aí, às vezes, você se vê, eu estou ministrando a palavra, eu devia estar sentado, aprendendo. Culpa. Quanto sentimento de culpa, às vezes, Paulo pode ter sentido por causa disso, e às vezes você está sentindo sentimento de culpa, e por isso você não floresce. Por isso você não cresce, por isso você não avança, porque você não está deixando para trás as coisas que para trás precisam ser ficadas para trás, deixadas. Ele era um homem violento, perseguia a igreja que agora ele amava. Se você tem filho, marido, esposa, olha para ela aí. Olha para ele. Imagina que você um dia espancou ela ou espancou ele.
E agora você olha para ela ou para ele com amor terno, com ternura de amor. E você lembra, se possivelmente você fez isso, você olha para a sua mão e você tem vontade de cortar ela fora pelo que você fez. Imagina conviver com isso. Eu ouvi uma vez um relato, né, era até numa rádio gospel, eu não sei se é verdade, ou se era uma história para impressionar, de um pai que a filha arranhou o carro e ele foi corrigindo a filha, ele bateu na mão da filha muito, até que precisou amputar a mão da filha. E ele levou ela para o hospital, depois que a raiva passou, precisou amputar a mão da filha. E a filha chegou para o pai e fala assim: papai, quando minha mão crescer de novo, eu nunca mais vou arranhar seu carro. Eu não sei se é verdade, todavia uma história dessa impressiona, toca a gente. Imagina se fosse seu filho, quando você extrapola, e você tem que lidar com essa situação. Eu fico imaginando esse pai: arranca minha mão, dá minha mão para ela. Paulo é aquele que concordou com Estevão ser apedrejado. E ele também foi apedrejado, o diagnóstico acerca de Paulo quando foi apedrejado, ele morreu. E Paulo ainda volta para a cidade de novo para pregar, depois de ter sido apedrejado. Quem mais era Paulo, irmãos? Do ponto de vista negativo, sofreu o abandono. Queridos irmãos, que palavra forte para o tempo que a gente está vivendo. Abandono, rejeição. Uma vez o Felipe pregou, e eu nunca tinha observado isso na Bíblia, e ele falou sobre Demas. Eu falei, gente, é muito forte isso. Paulo, uma hora ele fala, Demas, meu companheiro da fé. Outra carta ele fala, Demas, amando esse mundo, me abandonou. Eu fico pensando, irmãos, olha aí, às vezes você tem pessoas do seu lado, às vezes até na nossa comunidade. Tomara que ninguém seja como Demas, que está abortando da fé. Mas simplesmente você se sente abandonado por essa pessoa, embora ela possa não estar te abandonando. E Paulo experimentou sensação de abandono. Jesus na cruz, eu demorei a entender isso. Pai, por que me abandonaste? Até entender que o nosso sumo sacerdote precisava passar por todas as nossas angústias para curar a gente de tudo que é natural da experiência humana pecaminosa. E uma das coisas que é natural da nossa experiência, irmãos, é a rejeição, é o abandono. É a mulher que engravida e o homem vaza e larga ela sozinha. É o homem que às vezes tem uma apaixonite aí, descobre que a mulher só queria ele como mais um. É alguém que partiu cedo demais e você se sente abandonado. Por que comigo? A pergunta também deve ser, por que não você? É o amigo que cresceu, de repente é seu amigo, né? Você virou crente, ele falou que você abandonou ele. Não, não abandonei você. Talvez eu vim na frente para o seu benefício. Abandono e rejeição, irmãos. E às vezes isso pode estar impedindo você e eu de olhar para frente, de prosseguir. Prosseguir. O que mais? Calúnias, prisões, perseguições, temores internos. Irmão, quem de nós... A gente teve uma reunião há pouco tempo sobre liderança. E como fica o nosso coração de ter que fazer uma reunião com liderança se não está cheio de temores internos? Estou tomando a decisão certa, Senhor? A motivação está correta, Senhor? É doutrinário, biblicamente, Deus? Quando nós vamos pregar temores internos, Senhor, será que não está tendo muito de mim e que está atrapalhando o que o Senhor está fazendo? Temores, eu devo me envolver? Quem nunca, né? Eu devo... sei lá, vou comprar isso, vou comprar aquilo, temores internos, vou estudar, vou fazer faculdade, vou ter um filho, vou escrever um livro, temores internos, que Paulo também teve que lidar, e muitas vezes esses temores internos, irmão, o que ele faz? A lei da inércia, né? A primeira lei de Newton, uma força anula a outra, porque você quer uma coisa, mas quer outra, aí você está sendo puxado, o que acontece? Inércia, o que é inércia? Parado, não sai do lugar, não faz nada, não prospera. Porque o homem de ânimo dobre, ele não vai prosperar em nenhum dos seus caminhos. O que mais? Né? Citei o caso de Demas. Privações. Em tempo em que nós estamos falando que crente tem que prosperar para mostrar que é cristão, Paulo está falando, eu sei o que é passar necessidade. A frase que todo mundo coloca em carro, em caminhão aí, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Precisa de contextualização, né? Eu sei o que é passar necessidade. Agora, eu sei também o que é se sentar numa mesa farta. Todavia, nem esse, nem aquele, muda meu coração. Nem essa circunstância adversa, nem a circunstância abastada, muda meu coração. Me tira dos trilhos, me tira do caminho do Senhor.
Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é frustração, eu sei o que é ser abandonado, eu sei o que é ser rejeitado, eu sei o que é os outros falar, coisa que eu não sou. Eu sei o que é sofrer calúnia, alguém falando mentira a meu respeito, e espalhando coisas ao meu respeito, eu sei o que é isso. Todavia, isso não me tira o foco que é Cristo Jesus, de parecer com Ele, rumo ao alvo que é amadurecer em Cristo Jesus. Eu sei o que é ter muito dinheiro. Eu ainda não, né? Mas vamos lá. Todavia, isso não corrompe o meu coração. Todavia, isso não muda, porque eu sei que aquilo que eu tenho é um empréstimo do Senhor, das suas próprias mãos eu tenho. E eu sei que tudo isso um dia me será requerido, porque a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. E aqui, irmãos, Paulo experimentou fome e nudez. E aquela fatídica, né, experiência de Paulo, quando ele roga ao Senhor 3 vezes para que ele tire um espinho da carne. Ele fala, um espinho que eu tenho na carne, a gente não sabe o que é. E ele fala, um mensageiro de Satanás para me lembrar disso. E muitas vezes nós temos aí mensageiros de Satanás para nos lembrar. Por que você está ministrando, Silas? Você lembra que você já fez isso? Você lembra que você era assim? Você tinha cabelo grande, podia ministrar. Por que você está fazendo isso? Por que você agora é crente? Você lembra que você se prostituía? Era você que roubava. Era você que falava mal dos outros. Por quê? Aquele sentimento de frustração, de inadequação para o lugar que Deus está te colocando. Irmãos, quem nunca, ao experimentar uma grande graça de Deus, olhou para si e pensou no tamanho da inadequação dessa situação? Senhor, por que estou aqui? Porque eu desfruto da tua mesa, porque eu tenho amizade de pessoa tão preciosa, porque eu comungo dos valores do seu reino, porque você está me revelando dos valores do seu reino. Olha a minha inadequação. Irmãos, as coisas positivas que Paulo tinha, seus méritos, as suas glórias, as suas experiências, e as coisas negativas, né? Os seus deméritos, os seus temores, as suas frustrações, as suas injustiças. Paulo está falando, isso precisa ser deixado para trás. Nós precisamos aprender a andar para a frente, queridos. A olhar para a frente. E a frente que Paulo está falando aqui, o que está à frente dele é um alvo, que é Cristo Jesus. Não é à frente a minha próxima empresa, não é à frente o meu próximo investimento, não é à frente o meu casamento, não é à frente os meus filhos, não. Cristo. Porque, irmãos, qualquer coisa que tiver na nossa frente, aquém de Cristo, vai ser mais uma coleção de frustração. É mais uma coisa imperfeita que você vai achar. Vamos lá. E o problema de nós não deixarmos para trás as coisas que para trás ficam, gravem isso aqui, e a gente parar no nosso processo, é que a paralisação no processo, a inércia, leva ao comodismo. E o comodismo resulta em 2 coisas, pelo menos. Uma delas, a letargia. E deixa eu ler para vocês aqui o significado de letargia: sono profundo, inércia, abatimento, e a que eu mais gostei, alguém que precisa de estímulos constantemente para se manter acordado. O comodismo conduz à letargia. O que é letargia? Alguém que precisa de estímulos constantemente para ser acordado. Imagina que o ministro de louvor igual Wesley, vou pular, vou dançar, para ver se eu estimulo o meu irmão, porque ele está dormindo e ele não acorda. Deixa eu tocar um acorde mais forte porque ele está dormindo. Deixa eu mandar uma mensagem para o meu irmão, porque tem pelo menos 3 meses que ele não aparece na igreja e não dá satisfação. Precisa de estímulo constantemente para se manter acordado. Deixa eu perguntar o que ele está ouvindo de Deus, para saber se ele está ouvindo alguma coisa de Deus ou nada de Deus. Precisa ser estimulado para ele ser acordado. Alguém que não se mantém acordado e precisa de estímulos o tempo todo. O que é isso? Letargia, causado por quê? Por comodismo. O comodismo de alguém que decidiu não olhar para Cristo, que é o alvo, não prosseguir, não deixar para trás as coisas que para trás precisam ficar. E um outro perigo, não só a letargia, mas a negligência. Porque, irmãos, alguém que está parado, alguém que está abatido, alguém que está desanimado, qual que é o resultado comum disso aí? É que ele vai
parar de fazer. Ele vai parar de ser cristão, exercer o seu cristianismo. Ele vai cair aonde? Na negligência. Irmão, seja sincero e não precisa levantar a mão. Você tem orado ultimamente? Você tem se dedicado em devoção a Deus ultimamente? Você tem entrado para o seu quarto, fechado a porta e falado com Deus? Você tem priorizado isso? Você tem priorizado ler a palavra? Você tem tido esses valores como importantes? Você tem priorizado estar com os santos, aonde você vai ser refinado e vai cooperar para refinar? Os pensamentos que passam na sua mente, no seu coração, estão te edificando ou estão te rachando, te trincando, deixando com medo, te deixando frustrado, te deixando inseguro, te deixando desconfiado, te deixando, seja lá qual for. Seja sincero em seu coração, porque eu não estou falando nada que você nunca tenha ouvido e nada que você não saiba. Eu acho que é a hora da gente reparar os muros, né? As brechas que a gente deixou nos muros. Os abalos do Senhor, de tempos em tempos que vem sobre a nossa vida, muitas vezes Ele dá uma trincada em coisa que não devia trincar. Não porque Ele está fazendo isso, mas que esses abalos dele está expondo aquilo que está com ruptura. Irmãos, deixa eu tocar num ponto sensível aqui. Será que eu e você não estamos com ruptura de relacionamentos uns com os outros? Será que não tem um negócio aqui entre eu e o Ivo aqui que nós precisamos sentar e ter uma conversa séria e resolver isso? Será que não tem? Você, marido e mulher, não tem um negócio, vocês dois estão precisando conversar, não? Não tem uma conversa salgada, difícil de administrar, que vocês estão precisando de ter? Umas verdades que vocês estão precisando de falar e que também estão precisando de ouvir? Sentar com a sua família, seus filhos, não tem? Será que não está precisando de ordem? Umas conversas difíceis que nós estamos precisando de ter dentro de casa? Ou será que nós estamos nos esquivando, porque as conversas difíceis, elas são difíceis mesmo? É aquela que você vai, eu estou disposto ou a ganhar 100% do coração dessa pessoa, ou eu preciso estar disposto a perder. E o nosso medo é, se eu perder, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Mas você não pensa, irmãos, que de repente a coisa está muito mais pendendo para o outro lado. É a hora de nós termos um coração um do outro de aliança mesmo. Pede perdão, querido. Se alguém falar que você errou, considera, pede perdão. Perdoa, pelo amor de Deus. Irmãos, o perdão, ele precisa ser vivo no nosso meio, Senhor. Nós vamos errar demais uns com os outros, nós vamos falhar demais uns com os outros, mas tem que ter Cristo Jesus no meio da nossa relação. O Evangelho é o jeito de eu me relacionar com você e você comigo. E ambos com Cristo, com Deus. E para a gente encerrar. O que estava diante de Paulo, né, o prêmio, o chamado, né? E para a gente concluir aqui. Verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade, o quê? Isso então é um dever. Nós devemos o quê? Ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Não somente vivamos de acordo com o que alcançamos. Que Paulo está falando assim, irmãos, todo mundo que é maduro na fé precisa ver as coisas desse jeito. De que jeito? Que eu preciso deixar coisas para trás. E que eu não preciso só ter essa atitude passiva de deixar coisas para trás. Eu preciso ter a atitude ativa de avançar para aquilo que está diante de mim. Quem? Maturidade em Cristo Jesus. É a minha frustração com o relacionamento, ela não vai impedir eu de crescer em Cristo Jesus, irmãos. E como eu deixo isso para trás? Perdoando e sendo perdoado. Tem irmãos que perdoam fácil, gente. Perdoa fácil. Mas tem uma dificuldade de ser perdoado. Ele começa a achar um tanto de coisa, sabe? Se ele fosse Deus, ele falava, Deus, me castiga. Você sabe o que significa isso, irmão? Orgulho. Porque no fim das contas, você nunca vai poder perdoar o seu pecado. É só Cristo Jesus. Você nunca vai poder aliviar a sua barra diante de Deus, gente. Nunca. É Cristo que faz isso. E é orgulho quando você não quer ser perdoado. Você quer saber outra coisa, irmãos? Uma coisa que faz a comunhão colar mesmo, pedir ajuda. E curiosamente, as pessoas que amam ajudar, elas têm terrível dificuldade de pedir me ajuda.
Faz isso. Eu falando, você pode fazer isso aqui para mim? Eu estou grávida, não consigo lavar o banheiro. Ô irmã, você consegue me ajudar aqui? Eu tenho uma mudança. Ô fulano, você consegue me ajudar aqui? Hoje em dia não tem laje mais, né? Que hoje em dia tem caminhão. Glória a Deus pelo caminhão que joga a massa lá na laje. Mas se precisar, eu estou precisando de bater uma enxada no meu lote lá. Tem como? Estou precisando de pintar a igreja. E os irmãos vieram bastante, graças a Deus. Mas eu estou precisando visitar o meu irmão que não está bem. Você vai lá comigo? Você ora comigo por ele? Irmãos, orem. Sabe o pedido? Você pode orar por mim? Eu estou angustiado. Não que eu estou pedindo isso para vocês, mas pode orar também. Ô Inara, eu estou angustiado. Ô Felipe, eu estou me sentindo tentado, cara, na sensualidade. Você consegue me ajudar? Você consegue ser um comigo nisso? Estou sentindo tentado em roubar, em fazer qualquer coisa, em usar droga. Sei lá, irmãos, qualquer coisa. Estou me sentindo tentado a trair minha esposa. Não que eu esteja. Mas nós precisamos começar a deixar a nossa nudez ser mostrada. Paulo experimentou nudez. O que nudez é? Exposição. Uma das coisas que às vezes a gente não está falando tanto, mas a gente sempre falou, a gente não tem problema com o pecado. Porque muitas vezes o irmão estava angustiado com o pecado, que para todo mundo é cabeludo demais, mas ele nunca era sarado do pecado, porque ele não tinha liberdade de confessar. Confessar. E deixa eu abrir um parênteses. Se você for confessar alguma coisa que tem a ver com judiciário, irmãos, nós vamos ter que nós vamos ter que acionar. Estou sonegando imposto. Então, te perdoo, mas vamos resolver isso aqui, né? Bati na minha esposa, te perdoo. Mas, polícia. Tá bom? Estou espancando meu filho. Ok, restauração está aqui, mas polícia. Fechou parênteses? Fechou? Esteja disposto. E para a gente ir embora para nossa casa. Todos os maduros devem ver que por causa de Cristo, as glórias e as frustrações passadas devem ser deixadas para trás. E Cristo deve ser o alvo e prêmio a ser alcançado. Cristo deve ser o alvo e prêmio a ser alcançado. E todos os que vêm de forma diferente, que Paulo está falando, Deus vai esclarecer vocês. Todavia, o jeito diferente que você está vendo, diferente do que eu estou apresentando aqui, não é correto. Se você vê que tem coisas que você tem que manter, que deveria ser deixado para trás, você não está vendo correto. É Deus que precisa te esclarecer. Amém? Vamos ficar de pé? Passei 8 minutos aí, me perdoem, mas ainda nós estamos habituando em terminar o culto às 9. Irmãos, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a pôr a mão no seu coração. A gente pode sair daqui e essa palavra esquecer ali na cantina. A gente ali, a partir do momento que estiver ou na cantina ou qualquer outro lugar, essa palavra, ela cria asa do nosso coração. E eu queria que você aproveitasse essa oportunidade. E se o Espírito de Deus trouxe algo ao seu coração, que você saia daqui tomando uma decisão. Irmãos, decisão tem poder, tá? Tem poder. Jesus, nós te damos graça por essa oportunidade, pela sua palavra, simples como ela é, mas cortante e alcançando profundidades inimagináveis no interior do nosso ser, Senhor. Eu peço que o Senhor não deixe que essa palavra caia à beirada do caminho do nosso coração, que o inimigo das nossas almas não venha ter chance de roubar do nosso coração, Deus, a sua palavra ministrada, Deus Santo, mas que ela encontre um lugar no nosso coração, que traga convencimento, que traga disposição, Pai, disposição de deixar quaisquer que sejam as coisas que nós precisamos deixar para trás nesse tempo, Deus Santo. É propícia essa palavra, pois estamos, Deus, à reta final do ano de 2024 e somos gratos ao Senhor. Todavia, Deus, tire de nós o sentimento saudosista e nostálgico que muitas vezes tem nos engessado, tem nos aprisionado, Deus, nos impedido de avançar como comunidade, como igreja e como pessoas, Senhor, que estão destinadas, que estão, como a Tua palavra vai dizer, Senhor Jesus, de propósito, lançadas para parecer com Cristo Jesus em maturidade, em estatura. Ajuda-nos nesse tempo, Deus, a discernir as coisas que nós nos envolvemos e que precisamos abandonar. E as coisas que nós deixamos de nos envolver, que nós precisamos voltar, Deus, a nos envolver outra vez.
Eu peço que o Senhor leve a cada um dos meus irmãos em paz para os seus lares, debaixo da graça do Senhor, que os abasteça em tudo que eles precisarem, que a tua graça, Deus, lhes valha nas suas emoções, que a tua graça lhes valha nas suas finanças, que a tua graça, Senhor, lhes valha em todos os âmbitos das suas vidas, Senhor Jesus. E nós aqui como comunidade, Deus, nós abençoamos toda essa comunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o amor de Deus Pai, a graça, Deus, do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, em nome de Jesus. Vão em paz, irmãos, que Deus os acompanhe. É isso.